Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Vamos dar continuidade então agora focando nas patologias de fibrilação atrial e TAC ventricular. E hoje a gente já vai usar um simulador real de estudo científico para a gente dar uma analisada também até na parte de hemácia. Então aqui eu vou abordar dois temas só, e aí depois eu vou até mostrar uma outra coisa relacionada a as artérias coronárias, porque aqui nesse simulador já é um pouco mais real, então dá pra gente ver melhor. Tá, então deixa eu já colocar aqui. Primeira coisa, né? Esse já é um coração mais próximo do verdadeiro, todos os tipos de camada, então esse aqui vai ser melhor pra gente já analisar para isso tudo. E aí, lembrando, né, a diferença aqui. Normalmente a visão que a gente tem do coração não é essa daqui, nessa posição. Ele está assim, mais ou menos assim. Essa é a visão que a gente vê normalmente nas imagens. E aí, que faz aqui a divisão do VE. Aqui em cima, não, eu começo aqui, isso é. O VE, aqui do átrio esquerdo. Aqui, ó, entrada já da veia cava com o átrio direito. E aqui a parte do ventrículo direito. Se a gente fosse ver aqui um pouquinho mais para o lado, a gente consegue ver esse tamanho desse átrio. Olha a composição do átrio aqui direito. E aí a gente conseguiria ver aqui a parte de baixo, todo o ventrículo direito, né, onde está a setinha aqui. Uma coisa a se anotar é essas gorduras, né, que são normais, essas gorduras que tem na região do coração são normais, e aqui que é o grande problema quando o paciente ele tem grandes placas de ateroma, porque aí você aumenta essa gordura aqui dessa região, e aí essa região aumentada com gordura, você vai aumentar também as gorduras que tem nas artérias coronárias. Ok, aqui então ó, visto uma visão melhor agora aqui do lado esquerdo, e perceba que a divisão diferente do átrio direito, o átrio esquerdo aqui mais menorzinho, ele tem um componente aqui, ó, aqui ele pega bem mais em região a aorta e o tronco pulmonar, ele é mais diferenciado. E essa aqui é uma vista posterior, parte de trás do coração, vista posterior e vista anterior, vista lateral esquerda e vista lateral direita. Uma outra coisa, na setinha, veia cava superior, veia cava inferior. Então olha a diferença já do desenho, onde que está realmente a veia cava, e não no desenho como é colocado aqui, né? Porque essa veia cava ela vai descer aqui depois, e aí nos desenhos dá uma impressão que está aqui, como eu já tinha falado anteriormente. Aqui a padrão, a aorta, né? A aorta aqui se ramificando, tendo a ramificação para o tronco encefálico, aí sobe aqui para a subclave esquerda, e a subclave direita, a subclave esquerda, carotídea depois. Aqui, tronco pulmonar. E aqui, como já bem está vendo, aqui é a veia pulmonar. Veia pulmonar também aqui. E aqui é a artéria pulmonar e veia pulmonar. Ok. Então aqui que nós temos as artérias. As artérias, os componentes, e aí, ó, analisando, aqui ele já é mais certinho. Dá para perceber como é a coronária esquerda, a direita. Ela vem aqui, ó, da parte lá de cima do tronco da aorta, pega aqui na entrada da aorta, e aí ele forma aquele C. Só que na imagem de raio-x, a gente vê aquele C mostrando como um todo aqui, né? Ele mostra um componente aqui assim, ó. Ele pega aqui e mostra assim, né? Mas a gente tem que entender que lá no raio-x ele exclui o coração, a estrutura do coração.
Aqui não, né? Como tá pra gente ver a estrutura, ele dá essa volta aqui. E aí cai para cá. Então, a coronária direita, ela é dessa forma aqui. Ela ramifica para o lado do átrio direito até a parte de trás do coração. Mesma coisa aqui, a coronária esquerda. Essa, né, aqui é a maior. Tronco, né, sai do tronco aqui. Pulmonar e do tronco e daqui da parte da aorta. Vem se ramificando para ser X e aí cai aqui o que a gente já conhece. Aquela lá que dá as voltas atrás e vai até o finalzinho. Normalmente, o infarto ele está mais alocado ao lado esquerdo. Então, o infarto de supra normalmente é mais na parte dessa região aqui ou na parte de trás. Então, tem infarto de supra que a gente identifica na parte anterior, que aí seria aqui nessa artéria. E aqui na parte posterior, que vem aqui até embaixo, até a parte do ápice. Então, seria esses dois. Ok. Aí, agora a gente tem aqui uma outra divisão. Eu vou colocar aqui, eu vou dar para entrar dentro. Eu só queria mostrar um negocinho. Essa aí é uma parede vista por dentro do coração. A gente tem aqui a visão, né? Mais uma vez, relembrando. Músculo aqui papilar e as cordas tendíneas. Alocada aqui a válvula. Aí vou abrir aqui, pronto. O que mais nós temos aqui? Nós temos aqui a divisão do átrio direito, perceba que ali já está na veia cava, aqui o átrio direito em si, e aqui a descida para o ventrículo direito. Então aqui a válvula, o sangue entra por aqui, né? Por ambos os lados aqui das setinhas, cai aqui e mostra essa válvula aqui, onde cai no ventrículo direito. A espessura aqui, ó, da camada da divisão, ó, do ápice está mais alocada à esquerda, e aqui o músculo é maior que o lado direito, como você já aprendeu. Aqui também o átrio esquerdo, a válvula, que a entrada que tem ali pelas veias pulmonares, cai aqui no átrio esquerdo, e aí desce aqui pela mitral, até o lado esquerdo do coração. Aqui, onde está as setinhas, tronco, aqui a válvula do tronco pulmonar e da aórtica. Então aí eu vou colocar o batimento para acontecer e dá para analisar melhor. Então vamos colocar aqui. Esse paciente, ele está com uma pressão de 120 por 80. E aí eu vou linkar o que eu já falei na aula anterior, que foi uma aula extra, né, sobre pressão arterial. Relembrar que aqui eu estou falando do 120, que está sendo influenciado aqui pelo VE. Então, o ventrículo esquerdo está fazendo essa sistólica. E o 80 está sendo trabalhado pela aorta, que aí mostra ali a válvula abrindo e fechando. Então, o 120 está relacionado ao ventrículo esquerdo e o 80 pela aorta, fazendo a parte da diástole. Então, por isso que a gente escolhe uma sistólica e uma diástole aqui. O 120 é a pressão que tem que ser exercida, é a força de resistência para ganhar a resistência da aorta. Enquanto a aorta está com 80 de diastólica, o sangue pode voltar, como eu vou mostrar aqui. E o 120 é a resistência que ele vai ter que fazer para ganhar esse 80 da aorta. E aí o sangue sai. A partir do momento que ele está subindo, deu 80, as duas pressões aqui igualou. O ventrículo esquerdo está com 80 de pressão e a aorta 80 de pressão, igualou as pressões. E aí, a partir do momento que o ventrículo esquerdo faz 90 de pressão a mais, 90 milímetros de mercúrio, ele já está ganhando a resistência da aorta. Aí o sangue começa a sair, e aí ele vem, o sangue sai, passa por aqui, bate um pico de 120, e aí o sangue retorna novamente.
tá? Então, esse é o processo que acontece. Mostrando, ó, o trabalho da contração da sístole, de uma sístole aqui, um relaxamento ao mesmo tempo, ó, onde há uma diástole, uma sístole, para empurrar o sangue. Eu vou colocar o sangue aqui para você ver. E mostrando o trabalho das cordas tendíneas ao músculo papilar, abrindo e fechando as válvulas. Perceba também que tanto a aórtica, tanto a troncopulmonar não possui válvulas. Não possui cordas tendíneas. Elas são válvulas diferentes. Ok. Então, aqui, vamos colocar o sangue um pouquinho, a parte elétrica, para a gente identificar mais um aqui. Então, a parte elétrica, a gente entende aqui, ó. Deixa eu virar. Perceba o negócio aqui, ó. Onde que está acontecendo aqui, ó? Esse aqui é o nó sinusal, ritmo sinusal. Se tem ritmo sinusal, possui onda P, como dá para identificar no eletro aqui. Possui onda P, e aí ele faz a primeira descarga. Fez a primeira descarga de impulso elétrico, ele vai se ramificar aqui para a parte do átrio direito e ao mesmo tempo para o átrio esquerdo. Perceba. Ó. Logo em seguida, depois que passa pelo nó sinusal, nós temos aqui, ó, bem ali no meio, nós temos o nó sinoatrial, sinoátrio ventricular. O nó sinoatrial, ou nó sinusal, e aqui embaixo o nó átrio ventricular, alocado proximamente à parede do átrio e aqui já na entrada do ventrículo direito. Então, átrio ventricular. Aí desce esse impulso elétrico para o septo intraventricular, se ramifica aqui. Então, esse aqui, ó, é o feixe de His e as fibras de Purkinje. Mas nem precisa decorar isso aqui ainda, mas se já quiser, fibras de Purkinje, ela se ramifica para dentro do coração, para dentro da parede do coração. Perceba que todo o miocárdio, ó, ele está tendo esse impulso. E é uma coisa que acontece de baixo para cima. O impulso elétrico, ele vem aqui no meio, chega na parte de baixo e aí ele dá o impulso para cima. Perceba que acontece isso na contração, ó. Na hora que chega lá, o impulso elétrico no ventrículo direito e esquerdo, ele faz a contração. E o eletrocardiograma, a gente identifica isso aqui. Então, se a gente fosse excluir a parte muscular, é isso daqui. E aí, um detalhe. No nó sinusal e no nó atrioventricular, há um tempo para dar tempo do átrio contrair primeiro, depois do ventrículo. Então aqui, ó, o tempo é mais ou menos de 1,8 segundos, onde ambos os átrios vão fazer uma contração para empurrar os 20% e espera 1,8 segundos, onde depois quem vai agir é o nó atrioventricular. Ó, essa diferença de tempo, bem sutil. E perceba também que ao momento que o impulso elétrico já está no septo intraventricular, ele já perde o sinal aqui, ó. Tá vendo? Ele desce para dar tempo do átrio contrair de novo. Ele para de acontecer aqui e volta a agir aqui. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, uma patologia onde o paciente não tem nó sinusal, ele perde esse impulso elétrico. E aí quem vai fazer todo o comando agora é o nó atrioventricular. Então, seria isso aí. Vou tirar as artérias para a gente conseguir identificar melhor. Bom, a outra coisa então que a gente vai fazer, eu vou colocar aqui, ó, para você ver o sangue. Então, a hemácia, né, fazendo a divisão do sangue venoso com arterial, esse é o processo. Então, se a gente conseguisse ampliar o sangue, a gente veria todas essas pequenas hemácias desta forma.
Ela chega dessa forma aí. Então é coisas de milésimos de segundo que acontece todo o processo. Óbvio que pra gente descrever, a gente tem que falar em câmera lenta. Então esse aí é o processo. Vou tirar aqui para você ver como seria o sangue entrando e saindo. Uma outra coisa, então, a gente vai abordar aqui. Eu vou colocar aqui, ó, a parte elétrica só. E aí, a gente vai aqui para o primeiro caso, que aí é a fibrilação atrial. Então, uma fibrilação atrial que acontece. Coloquei lá. Perceba aqui, ó, primeira coisa, na onda já. Então, lá do eletrocardiograma. E ele tem o quê? Ele tem esses feixes que não são feixes de His, que são essas embaraçadas ondas, e aí o QRS está normal. Primeira coisa a ser analisada na patologia é o seguinte: se é uma fibrilação atrial, então está no nó sinusal. Então a onda P está alterada. E se a onda P está alterada, ela não vai mostrar no eletrocardiograma, ele vai mostrar dessa forma toda bagunçada. O QRS que está por parte do ventrículo está normal, porque perceba que a parte de impulso elétrico do ventrículo está normal, não está com nenhum defeito. Onde que está acontecendo aqui? Está acontecendo no nó sinusal. Perceba que nem tem nó sinusal. Ó, não tem impulso no nó sinusal, porque ele está sendo bloqueado por esses feixes de impulsos elétricos, onde ele está espalhado por todos os átrios, ó. E então são pequenos impulsos elétricos em toda a região do átrio que faz com que ele fique com esse batimento diferente, ó. Essa contração, essa vibração. E aí, ó, no sangue em questão, olha o sangue aqui, ó, ele entra da mesma forma, ó. Ele entra, ó, mas ele entra o quê? Todo bagunçado. Ele não entra de forma linear. Ele não entra fazendo a seta que eu tinha feito da última vez. Ele não entra da forma assim, bonitinha, que entra aqui e ele escorre para cá. Não, ele faz o quê? Ele faz uma bagunça. O sangue entra fazendo uma bagunça e ele desce em uma bagunça também. Desordenado. Então, ó, perceba lá a entrada das veias cavas, aqui, tanto daqui, tanto de lá. O sangue está entrando, ó. Ele está entrando. E aí, ele começa a tremer junto com o ventrículo, junto com os átrios, porque está desordenado. E aí, dá essa alteração de onda. Nesses casos, esse modo, você consegue usar um cardioversor. Então, você consegue cardioverter, e aí, cardiovertendo o paciente, esse nó sinusal, ele volta a funcionar, e aí tem o controle do coração. Nesse caso aqui, quem faz um controle do coração é o átrio ventricular. Então, duas coisas a se notar na patologia é que quando tem fibrilação atrial, você perde onda P. E aí você tem esse ritmo de ondas no eletrocardiograma. Tem QRS? Tem QRS porque o problema não está no ventrículo. Quando não tem onda P e está em uma fibrilação atrial, o coração ele começa a liberar estímulos, impulsos elétricos por todas as regiões dos átrios, e aí o sangue que vai entrar, entra de forma desordenada e não de forma linear. De forma linear, quando o sangue entra, ele escorre já perfeitamente os 80% e depois uma contração com os 20% dos átrios. E aí, ó, ele não faz a contração, perceba. Quem vai fazer a contração por ele aqui, ó, é o átrio ventricular. Mas ele não tem força suficiente para trabalhar para os dois. E aí, durante um tempo, esse coração vai ficando sobrecarregado. Tanto é que a pressão tem alteração. Então, em uma fibrilação atrial, normalmente os pacientes têm pressão alta. Porque aqui, ó, perceba que a sistólica do ventrículo esquerdo está em 160 milímetros de mercúrio. E aí, a aorta também começou a exercer uma força maior. Então, a aorta está com 110 de pressão milímetros de mercúrio. A diastólica dela está assim. E aí, o que acontece? O ventrículo tem que aumentar a força dele para resistir os 110. Porque vamos lembrar novamente. Eu dei o exemplo do 120. E antes aqui estava em 80. O ventrículo precisava fazer uma força de 120 para ganhar resistência do 80. Agora a aorta aumentou
a pressão dela foi para 110. E aí, o ventrículo esquerdo vai ter que exercer uma força maior ainda para ganhar agora a resistência de 110, tá? Então, o sangue fica deste formato aí. Então, é isso aí que acontece dessa forma. Perde-se a onda P. Outra, então, aí a gente temos aqui os batimentos normal, né? Que aí voltaria a onda P e os ritmos voltariam ao normal. E aí a gente vai entrar aqui em outro, que aqui já começa a acontecer o infarto do miocárdio. Então, ó, vamos colocar aqui o infarto do miocárdio. Então, nesse caso, o que acontece? Nós tínhamos uma circulação e pode ser que esse infarto pode ter acontecido por um trombo ou por placas de gordura. E aí, lembrando aqui, uma artéria, ele estava fazendo o fechamento, fez o fechamento, diminuiu a circulação de sangue aqui, estava passando menos sangue, e vamos relembrar que quando passa menos sangue, passa menos oxigênio, a energia não é utilizada pela célula, porque precisa do oxigênio junto com o açúcar, e aí que acontece que depois que vai fechando, toda a região de baixo, aqui nesse caso, se perde. E aí quando se perde, você entra em um processo inflamatório, onde as células que precisavam do oxigênio, ela vai fazer um outro mecanismo para utilizar, para fazer energia sem o oxigênio. E ela começa a trabalhar de forma mais lenta. Então, o coração começa a trabalhar de forma mais lenta. E aí, até que ocorre uma necrose, que é como está aqui, e você perde essa região. No momento que você perde essa região, quem faz a nutrição do coração são as artérias coronárias. E aí, uma vez que você perdeu, aquela região não tem mais nutrição, logo o músculo cardíaco não tem mais força de contração. Então perceba que, ó, a parte elétrica do coração, ela está normal ainda. Ó, a parte elétrica, ela está normal, mas o músculo cardíaco, o miocárdico, não tem força para fazer a contração, então ele não faz. Tanto é, ó, que quando o infarto está do lado de esquerdo, que é esse caso aqui, que é como a gente eu acabei de comentar, que normalmente é mais o lado esquerdo que tem essas acometições de infartos de supra, ele vai fazer dessa forma. E eu já sei que é um infarto de supra, eu percebo pela onda, né? Lembrando que acima é supra e abaixo é infra. Então aqui o infarto de supra e está bem elevado ainda, bem elevado, o supra de ST. E aí, eu sei que é o lado esquerdo do coração que está com algum problema, que o infarto foi nesse lado. E aí, eu sei que o lado direito está normal. Há uma contração, lógico, que não está da mesma frequência que antes, mas há uma contração melhor que o lado esquerdo. E aí, o que você acontece? A pressão aqui, inicialmente, ela é essa. Mas vai chegar um momento que vai precisar de mais oxigênio no resto do corpo. Então, vai ser utilizado um mecanismo onde o coração vai receber uma informação que precisa de mais oxigênio, mais sangue. E aí aqui, para compensar, a pressão da aorta vai subir e a pressão do ventrículo esquerdo vai subir. E aí você vai sobrecarregar esse coração que tem um músculo que não está funcionando. E aí no momento que essa pressão sobe, e não há força, porque não há mais nutrição, o que acontece é que o paciente entra em parada. E aí, né, tem grandes riscos de vir a óbito por conta disso. Então, quanto mais for um infarto de supra mais grave, mais elevado, pior será que a acometição, né, das artérias coronárias, e pior vai ser esse intervalo de tempo do coração começar a subir essa pressão e aí exercer uma força no ventrículo onde ele não tem capacidade mais, e aí acontece o que acontece, entra em uma parada. Então, por que a gente identifica numa parte elétrica essas ondas? A gente identifica porque na hora que você perde a nutrição aqui,
você deixa de ter acometimentos aqui da parte do músculo cardíaco. E uma vez que você não tem o músculo cardíaco trabalhando junto com o impulso elétrico, você vê a diferença aqui na onda do elétron. Lembrando que as ondas de elétrico, elas são coisas de positivo e negativo, né? São energias positivas, são eletricidades positivas e negativas. E uma vez que você perde essa região, aqui o que acontece? Você perdeu essa região e lá dentro da célula, você não tem mais o oxigênio. A célula vai utilizar outro mecanismo para começar a fazer a energia dela sem o oxigênio. E aí nessa, ela segura muito cálcio dentro da célula. E lembrando que o cálcio, ele é utilizado para fazer uma contração. E aí muito cálcio dentro da célula deixa essas células que estão nessa região do miocárdio mais positiva. E aí quando ela fica mais positiva, lembrando que mais positiva aqui, junto com a parte elétrica que também é positiva e negativa, você deixa toda a região muito mais positiva. E aí a onda aqui do elétron, ela tem parte positiva e negativa. E aí ela vai tender a ficar mais positiva do que negativa. Então, mais uma vez, temos a parte elétrica. E eu consigo identificar o infarto do miocárdio pela parte elétrica, pelo eletrocardiograma, porque uma vez que aqui teve um infarto e você perdeu a região, você não tem mais oxigênio. Então, a célula não consegue mais utilizar o oxigênio como um subproduto de energia. Então, ela vai excluir o oxigênio e vai passar a utilizar uma outra forma para fazer energia. Ela vai usar fermentação lática, que aí a gente vai falar depois. Ela usa uma outra forma de energia e aí ela retém cálcio dentro da célula. O cálcio é utilizado para contração muscular. E uma vez que ele retém esse cálcio dentro da região aqui, dentro das células do miocárdio, o que acontece é que a região fica mais positiva. E uma coisa a se notar. Algo da célula tem que ir do positivo para o negativo. Não é assim que funciona a eletricidade? Algo vem do positivo para o negativo. Sempre do positivo para o negativo. Se aqui em cima é uma região que está agindo positivamente, ele vai mandar a eletricidade para a parte mais negativa. Então, aqui é tudo negativo. E essas regiões são positivas. Aqui é positivo, aqui é positivo, positivo. Por que aqui é positivo? Porque a eletricidade está partindo dela para o resto do coração. E aí, ficando aqui mais negativo, ela fica aqui mais positivo. Mais uma vez, os impulsos elétricos são positivos e negativos. Onde está o positivo? Onde parte a parte elétrica. É no nó sinusal e no nó atrioventricular. Então, eles são carregados de positividades. E onde está a região negativa? Todo o resto do coração, principalmente a parte do ventrículo direito e esquerdo. Aqui, essas regiões são todas negativas. Essas regiões do músculo cardíaco são todos negativos. E aqui são dois lados positivos. Mais uma vez, porque tem que ficar claro isso. O impulso elétrico, ele parte da parte positiva para negativa. Parte positiva para negativa. E se fosse o inverso? Então aí seria que aqui o ventrículo seria positivo e ele ia para a parte negativa. Que não é o caso, né? Porque senão não teria como o sangue sair. Ele precisa fazer esse mecanismo de positivo para negativo para que há uma contração de forma correta. E aí esse sangue saia do ventrículo. Então aqui é positivo. E a região do músculo cardíaco, também a parte aqui um pouco do átrio, são negativos. E aí o nó sinusal, que é positivo, ele faz uma descarga, um impulso elétrico, uma potência de ação, e aí ele distribui a parte elétrica para o positivo para o negativo. Ok? Então é isso. Então o que acontece se a musculatura do coração por si só, ela é negativa? Se por si só ela é negativa
e na hora que há um infarto do miocárdio, você perde a região de oxigenação e a célula precisa do oxigênio, ela exclui o oxigênio para usar um outro produto e continuar fazendo energia, ela vai usar uma outra forma que é a fermentação lática. Ela retém muito cálcio dentro da célula e o cálcio ele é positivo. E aí a célula que está retendo muito cálcio, ela deixa a região do músculo cardíaco positiva no lugar de deixar negativo. E aí como fica mais positivo, na hora que há um infarto, né, pelo eletrocardiograma, o que você identifica? Uma onda de ST positiva. E aí a gente sabe que se aquela região aqui está positiva, se a parte do elétrico lá... Deixa eu fazer aqui. Puxar para cá. Se aquela parte que era para estar assim, normal, ela passou a estar aqui de ST. Se está positiva aqui, essa região, eu sei que lá nos ventrículos, o direito ou o esquerdo, alguma coisa aconteceu. Porque essa onda está positiva. Então eu sei que o paciente está tendo um infarto porque alguma região do coração dele, alguma artéria do coração, teve um bloqueio, coagulou, né? Pode ser uma coagulação, teve um bloqueio, fechou com placas de ateroma, ele perdeu a oxigenação, a célula usou uma outra forma de energia e ela começou a reter cálcio. E aí, por ela reter cálcio, aquela região fica muito positiva. E aí essa é uma identificação que eu sei que o paciente está tendo infarto. Então agora eu já estou te falando o diagnóstico, eu estou te falando a causa cientificamente. Porque antes eu te ensinei a identificar o infarto pela onda. Mas agora você tem que entender de fato o que acontece. Por que aquela onda eleva? Por conta desse processo. E aí, mais uma vez... Nó sinusal. A região próxima do nó sinusal são de cargas positivas. São de cargas positivas. Por quê? Porque precisa eletricidade ir da parte positiva para a negativa. Porque senão não tem como os elétrons dentro da parte elétrica fazer o andamento. E a região onde está as descargas elétricas são positivas. As regiões para onde essa eletricidade vai são negativas. Então, essas regiões aqui têm descargas o quê? Negativas. Esse é o normal. E se esse aqui é o normal, como é que eu vou ver uma onda no monitor lá? Como é que seria? Seria isso daqui. Porque aqui, sem patologia, descargas elétricas positivas estão indo para descargas elétricas negativas. Então a eletricidade consegue ir. Faz o impulso elétrico no miocárdio, o miocárdio recebe esse cálcio e ele faz a contração. Normal. A partir do momento que há um bloqueio aqui, e aí você perdeu essa região de nutrição de oxigênio, o que vai acontecer é que vai ter um infarto. Esse infarto foi na região do ventrículo. Ok, então essa região perdeu oxigenação. A célula precisa do oxigênio. Ela não tem mais, então ela vai usar fermentação lática. Ela começa a reter muito cálcio na região miocárdica. E aí, o que acontece? O cálcio faz contração. Ele mantém sempre em contração. Se ele mantém sempre o músculo em contração, por isso que ele não consegue fazer mais, ó, contração aqui, porque ele já está mantendo uma contração, está mantendo o músculo rígido, o que acontece? O cálcio, por ser muito positivo, aqui é uma região que era para ser negativa sem patologias, por reter muito cálcio, ele mantém uma região positiva.
E se ele mantém uma região positiva e o eletrocardiograma identifica as ondas positivas e negativas, na hora que você olha no eletrocardiograma, você vê o que? Uma onda de supra-ST positiva. Por si só, supra-positiva. Porque aí você entende que há aqui um bloqueio de oxigenação, a célula usou uma outra forma de outra forma de energia, reteu cálcio positivo, aquela região que era para ser negativa, está retendo algo positivo, e aí o eletrocardiograma mostra essa forma positiva de onda, tá? Então, esse aí é o processo, tem que lembrar. Então, essa é a patologia real, como realmente acontece a patologia. Aqui, na parte atrial, da fibrilação atrial, é um processo parecido. Aqui também você tem um bloqueio, você não tem um problema nenhum com a oxigenação em si do coração. Mas, se essa fibrilação foi ficando muito tempo, por grandes períodos, você vai perder sim uma pequena quantidade de oxigênio para onde foi para o corpo, porque aí o sangue não está vindo de forma correta. E aqui você tem o que? Vários impulsos separadamente. São bloqueios onde tem cargas positivas e negativas juntas, que acontece isso aqui. Onde tem carga positiva e negativa junto, a eletricidade vem de um ponto para o outro. De um ponto para o outro. É diferente quando não tem patologia, porque aqui essa região seria positiva, e aí o resto das paredes seria negativo, que não é o caso aqui. Toda a região desse átrio tem carga positiva e negativa ao mesmo tempo. Carga positiva e negativa ao mesmo tempo. Todas separadamente assim, juntinhas. E aí, ele começa a fazer impulsos elétricos entre eles. E aí você perde essa onda P. E aí, por isso que aqui, ó, no eletro, ele mostra um monte de ondinhas assim. Porque aí são várias descargas elétricas entre eles. E você não tem um comando de alguém maior para alguma coisa menor. E aí quem faz esse comando é o átrio ventricular. O átrio ventricular fazendo esse comando, né? Ele faz um comando onde só ele consegue fazer descargas positivas e negativas. Então uma coisa que tem que ficar... que tem que dar uma olhada, mais estudada, é que aqui na fibrilação atrial você tem positividades aqui nessa região e aí você tem descargas negativas aqui. Diferente da fibrilação atrial aqui em cima, você tem carga positiva e negativa, e aí fica essa bagunça aqui, tá? Você perdeu a onda P, você perdeu o comando de positivo para regiões negativas. Então, fica acontecendo isso aí. E um outro aqui, a hipertensão arterial. Vamos tirar aqui. A gente não precisa mais da parte elétrica por enquanto, nem essa região venosa. Vamos colocar aqui o sangue. Então, a hipertensão arterial, por patologia sendo estudada, é quando você tem aqui, então, ó, você tem 90 de diastólica na aorta e você tem aqui o ventrículo esquerdo com 140 de pressão, milímetros de mercúrio. 140 é uma pressão que vai ter que ser exercida pelo ventrículo esquerdo para ganhar uma resistência de 90 da aorta. E aí, durante um tempo, você vai sobrecarregando essa musculatura. E perceba, ó, que o lado esquerdo é onde ele está fazendo maior força, ó, de contração. Porque o 140 por 90 só se refere ao ventrículo esquerdo e à aorta. É isso que tem que ficar com uma clareza quando a gente fala de pressão arterial. E uma coisa, a pressão arterial está influenciadamente falando com o sangue. Então, o sangue que está chegando aqui, ele está vindo com mais força, ele vai exercer uma força na parede do músculo cardíaco, e aí essa pressão vai alterar, e aí ele vai fazer uma elasticidade maior, uma contração maior para empurrar esse sangue. E aí por isso é que dá 140. A aorta
por sua vez, com 90 de milímetro de mercúrio, ela também vai ter algum problema depois, porque você está exercendo uma força numa aorta onde não pode acontecer. E aí, o que pode acontecer posteriormente a uma pressão arterial alta que não foi resolvida? Perceba ali, ó, que ali tem a válvula aórtica. Você começa a lesionar essa válvula aórtica. Tanto é, olha um detalhe, ali ó, na válvula, ela nem abre direito. Ó, você percebe que o sangue, ele sai de forma, não é desordenada, mas ele sai de forma linear, só que a válvula fecha antes. E isso acontece o seguinte, pensa o seguinte, se a pressão do paciente fosse 220, sei lá, por 100, a distância de um para outro é muito grande. Então o ventrículo esquerdo aqui está com 120, 220 de pressão e a aorta com 100. Você começa a lesionar a válvula aórtica pela pressão que o sangue está batendo ali. Você começa a lesionar. E aí você causa o quê? Uma estenose aórtica, onde a válvula e a aorta ela fica rígida. Ela perde aquela capacidade dela de elasticidade. E aí acontece esse problema de ela acontecer. Com 140 por 90 de pressão, ela é alta, mas ainda ela não tem, assim, ela vai demorar um tempo para ela começar a querer causar mesmo uma patologia em si, de lesionar a parede e tudo mais. Mas ela já começa a ter alteração. Uma pressão 140 por 90, você já tem uma força sendo exercida pelo coração que não é o natural, o fisiológico dele. Então aí, esse tem que ser tratado com medicação. Tá? Aí as medicações que a gente vai entrar aqui, a gente pode entrar com losartana, captopril, que são medicações de início para esses tipos de pressão onde o ventrículo esquerdo ele começa a exercer mais força que o necessário, e aí mantendo a pressão da aorta parecida. Tá? Porque a diferença da aorta aqui foi de 90 só, sendo que ela tem 80, 70 de pressão. A maior pressão mesmo foi do ventrículo esquerdo e não da aorta. Outro ponto, então, eu já vou colocar aqui. Então, vamos entrar aqui no estudo de caso. Então, aqui a gente tem as divisões de átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Está com fibrilação atrial o paciente, e aí aqui ele dá a abordagem. Mostra que o ventrículo direito ele não faz uma contração adequada, né? Porque você não tem o átrio fazendo a maior eletricidade, e aí quem faz o comando aqui vai ser, obviamente, o ventrículo, e aí ele vai sobrecarregar tanto o átrio, tanto o ventrículo depois de um tempo. Aí, aqui ó, ele mostra que o sinusal, o sinus coach aqui, keynote, ele não está funcionando. Houve uma parada, houve uma quebra aqui do nó sinusal. E aí, o coração entra em mau funcionamento. O átrio, ele começa a fazer um batimento rápido entre ele, porque você tem vários pontos de eletricidade com cargas positivas e negativas, onde estão agindo sobre ele sozinho. E aí, o ventrículo aqui começa está em mal deformação. O ventrículo começa a ficar sobrecarregado, porque agora ele vai ter que agir para ele e para o átrio também, para conseguir tirar esse sangue do átrio de forma que ele consiga empurrar os 20% também, e não só os 80% que desce de forma passiva. Perceba aqui ó, na setinha, que o sangue que desceu 80%, ó, o átrio vai tentar fazer uma contração pelo ventrículo aqui, ó, pelo esse nó, sinoátrio ventricular. E ele não tem efetividade direita. Então ele consegue empurrar um pouco do sangue, mas não totalmente. Mas, por grandes períodos, isso pode acontecer com esses problemas. Tá. Aí, ó, esse é legal. Essa aqui é o que acontece, né? Quando acontece uma fibrilação atrial a longos períodos. Você entra num processo que eu comentei com você. Um sangue que não está sendo circulado, quando eles estão próximos, as plaquetas, ó, identifica aqui as plaquetas, quando elas estão
próximas uma da outra, elas quando se juntam, elas ocorrem um processo inflamatório onde elas fazem um coágulo de sangue, elas pegam as hemácias, que são sangue, e aí ocorre o quê? Uma coagulação. E aí a fibrina, ela entra em processo para fazer esse coágulo aqui, tá? E aí forma esse coágulo por conta de uma fibrilação atrial que não foi tratada. E qual que é o erro? Então, se a gente fosse falar uma fibrilação atrial de mais de 48 horas, então vamos supor, o paciente está com 4 dias de fibrilação atrial. Você não pode cardioverter esse paciente sem fazer o quê? Um antitrombolítico, um antiagregante plaquetário. Porque a partir do momento que acontece isso, se você cardioverter esse paciente, se circulação voltar ao normal, esse coágulo aqui, ele vai ser deslocado e aí o paciente pode ter um AVC, e aí ele pode ter uma TEP, uma trombo venosa profunda, qualquer outra coisa, por conta disso aqui, tá? Então, esse aqui é o processo. As hemácias ocorrem desta forma. Então, as hemácias vão tentar aqui, passando, elas começam a bater, tá? Então, deixa eu voltar aqui mais uma vez. Você há aqui um blood clot, que é uma coagulação de sangue. As plaquetas, perceba essas branquinhas, se juntou, fez a fibrina e aí coagulou o sangue. E aí, esse processo, você começa a formar o coágulo. E aí, esse coágulo, ó, perceba, ele está fazendo stroke aqui. Esse coágulo, ele está subindo, ó. Ele está subindo, nesse caso, ele está indo para onde? Para a parte do coração, para a parte cerebral. E aí, esse coágulo subiu, ele ocorreu aqui, ele vai ocorrer um AVC, tá? E aí, no momento que o coágulo não tiver mais passagem, ele não conseguir mais fazer o caminho dele porque ele ficou do tamanho do vaso, vai ocorrer um AVC isquêmico. E aí o paciente vai perder essa região aqui, né? E aí, perdendo essa região, o comando do lado direito dele não vai funcionar, tá? Então, é isso que acontece com a fibrilação atrial. E aí, o que acontece? No sangue, lá dentro, né? Você percebe que o sangue aqui são essas hemácias, e aí as hemácias, você vai perder aqui o coágulo, ó, ele vai passar no momento que ele não conseguir mais passar pelo vaso sanguíneo, essa região aqui, as hemácias e o sangue, ele fica parado. E aí, com uma vez parado, toda essa região aqui, você perde, tá? Então, uma vez que você perdeu essa região aqui, você não tem mais circulação de sangue, você perdeu aquela sinapse, você perdeu aquele neurônio. E aí aquele neurônio poderia ser uma informação de alguma coisa, sei lá, de parte cognitiva, de emoção, de alguma coisa, tá? E aí você perdeu essa região. Toda a região aqui do sangue, ele fica parado. E o que você tem que vir aqui fazer? A desobstrução, né? Porque senão você vai começar o quê? Coagular isso aqui também. E aí o resto... Aqui volta tudo normal, né? O sangue aqui, as hemácias estão passando de formas normais. Você tem aqui, você perde esse tecido, né? Então, esse tecido fica lesionado e você perde ele, você necrosa o tecido. Uma vez que você necrosou o tecido, você perdeu ele. E aí, você tem que vir e fazer a retirada. O médico tem que vir retirar. Porque já era, né? Necrosou, já era. E é coisas de minutos, tá? Por isso que o AVC é extremamente importante. Tem que ir o mais rápido possível para não acontecer esse processo. E aí, tem as opções de tratamento, que pode ser medicamentoso, quando tem uma fibrilação atrial. Nesse caso aqui, você vai ter o quê? Perca de onda P, e aí, ó, os sintomas da fibrilação, você tem que fazer o quê? Às vezes, você tem que fazer uma abração. Então, um tipo de tratamento é o quê? Fazer abração para você corrigir essas partes elétricas. Então, você faria uma abração de FA, que é fibrilação atrial, né? No caso, você entraria com esse processo. E aí, aqui a gente tem, de modo geral, como funciona esse processo, tá? Então, recapitulando todo o processo, o que a gente falou?
que a fibrilação atrial é o processo que ocorre aqui onde os impulsos elétricos estão positivos ou negativos e a carga elétrica ela fica mantendo ali, do positivo para o negativo muito próximo. E aí o impulso elétrico é perdido pela onda P e você não capta mais a onda P. E aí ele começa a ficar daquela forma bagunçada. O QRS é identificado? Sim, porque o QRS não teve nenhum comprometimento em questão disso, da parte elétrica. E aí o átrio ventricular ele faz o comando para ambos os lados, e aí ele vai sobrecarregar o coração, além dele poder causar coagulação atrial. Esse sangue fica coagulado, uma vez que você não vai poder cardioverter, você tem riscos aí de fazer com que na hora que essa cardioversão, o trombo ele saia e vai para uma região. Processos que você pode fazer é entrar com antiagregante, né, para evitar essa coagulação, antitrombolítico também, e aí você faz com que na cardioversão não ocorra esse coágulo e aí não tenha problema. Pode estar com vias medicamentosas também para fazer um controle dessa frequência e dessa pressão arterial que vai ser alterada e pelo impulso elétrico em si também do coração. Pode estar com a amiodarona, por exemplo, que ele tem cargas neutras, então ele vai agir sobre onde não tem positivo, onde não tem negativo, por exemplo, ele vai escolher. E aí ele consegue fazer um controle até ser feito o quê? A abração. A abração, ela vai envolver a abração de FA, né? Porque a gente está falando do átrio, então fibrilação atrial, vai fazer uma abração de FA. E a abração, ele vai queimar esses pontos de impulsos elétricos e aí vai dar a opção, vai retornar o impulso do nó sinusal. E aí, voltando ao nó sinusal, está resolvido o problema. E aí falamos do infarto do miocárdio por parte patológica mesmo, a patologia em si, do que acontece. Então, o infarto, você vai ter uma isquemia, você vai perder a região onde passava sangue, nutrição para o coração em si, e aí, uma vez que não tem mais oxigenação, não tem mais nutrição, a célula deixa de utilizar o oxigênio e vai utilizar outra forma de energia, vai usar uma forma sem oxigênio. E aí ela usa a fermentação lática. Uma vez utilizando a fermentação lática, você começa a reter cálcio. E por o cálcio ser positivo, ele vai agir em uma região positiva onde era para ser negativa. Então, lembrando que as cargas positivas são onde sai a carga, e aí ele vai desmistificar para as partes negativas do coração, cargas negativas do coração. E uma vez que aqui era para ser negativo, passou a ser positivo, e o eletrocardiograma identifica ondas positivas e negativas, ele vai identificar um supra de ST positivo, porque aí a gente entende que ali teve um infarto e aí perdeu aquela capacidade de oxigenação, ok? E aí são esses dois, temos outros para falar depois, que é o mau funcionamento do coração em si, que vai aumentar ou diminuir a parede da artéria, a parede também do músculo, mas vai ficar para a próxima aula, tá? E aí depois também eu vou entrar em patologias de artéria, de pressão arterial em si. Então, a fibrilação atrial e miocárdia já foi falada. Vamos abordar depois um próximo sobre mau funcionamento do coração em si, que também tem uma abordagem parecida, porque todos eles vão resultar em o mesmo problema no final, tá bom? Então, por hoje é só. Muito obrigado.